Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma iniciativa do Grupo de Líderes Empresariais de Santa Catarina e do Sistema Catarinense de Comunicação. O objetivo dessa série de conteúdos é aproximar informações de marcas, líderes e empresas catarinenses que, de algum modo, contribuem para a construção de uma sociedade melhor e trazer temas de alto interesse da sociedade, da coletividade. O nosso assunto de hoje tem a ver com uma combinação absolutamente imprescindível para a melhoria da qualidade de vida das pessoas: tecnologia e saúde. Estamos recebendo Ademar Paes Júnior, que é fundador e CEO da Lifes Hub, uma empresa líder em tecnologia, em analytics, em Big Data, focada no segmento de saúde e bem-estar, no chamado Health Tech, que tem transformado a vida das pessoas e passa por um processo de mudança absolutamente disruptivo. Ademar, seja super bem-vindo ao Lead Talks, obrigado por estar aqui conosco. Na verdade, doutor Ademar, começando um pouco sobre essa lógica aí da saúde, e você como médico, né? Queria talvez começar antes de falar em tecnologia, principalmente, falar um pouco dessas transformações da saúde no Brasil, no mundo, claro, muito impulsionada pela tecnologia, pelas inovações. Quais são os principais desafios da saúde hoje na perspectiva do médico e, claro, principalmente dos pacientes, das pessoas, né? E como a tecnologia pode, de algum modo, ajudar a melhorar essa relação? Delton, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando contigo. Olha, a saúde no Brasil, ela vem se transformando e se transformando muito rapidamente. Nós temos no Brasil um sistema único de saúde, que ele envolve cerca de 75% da população, e um sistema privado, que responde por cerca de 25% da população. Porém, o financiamento é mais ou menos meio a meio, né? Então, nós temos aí um protagonismo importante do governo, mas nós temos um grande espaço para a gente crescer a área privada da saúde. O que vem acontecendo nos últimos anos, né? O perfil da indústria, da área privada da saúde, ela é muito vinculada às empresas, ou seja, o empregador que patrocina esse plano de saúde para o seu empregado. Então, existe uma relação muito próxima entre o desenvolvimento da medicina e também o desenvolvimento econômico. Por quê? Porque você precisa de desenvolvimento econômico para você gerar tributos para financiar a medicina pública, o SUS, esses 75% das pessoas, e precisa também de desenvolvimento econômico para gerar riqueza para consumir uma medicina privada e para que a gente consiga investir e desenvolver um bom parque tecnológico, um bom parque de serviços, né, para a gente oferecer para o brasileiro o que há de melhor no mundo. Eu, outro dia, ouvi uma fala do Walter Longo, que eu acho uma das mentes mais brilhantes do Brasil, e ele falava um pouco sobre estarmos saindo da Idade Média para a Idade Mídia, ou seja, e um exemplo que ele utiliza é o exemplo da saúde. Num passado recente, todos os indicadores clínicos, inclusive, tinham a ver com a média da população. Então, a pressão média, a diabetes ou a glicose média, né? E hoje a gente está na lógica da mídia, ou seja, de personalizar, customizar as informações. A ciência e tem um paralelo na saúde também como o dos negócios, né? Cada vez mais com mídias personalizadas, customizadas. Para as empresas, o desafio da saúde, para os colaboradores, para a sua cadeia produtiva é enorme. O segundo maior investimento depois de folha de pagamento é o investimento em saúde e bem-estar. E pós-pandemia, esse tema de empresa saudável, que até o movimento do LEAD, tomou corpo, ambientes com saúde emocional, né? Esse caminho tecnológico da saúde, da telesaúde, da telemedicina, e eu sei que você foi um dos protagonistas como embaixadores dessa modernização da relação saúde-pessoas, né, e empresas, né? Como essas novas tecnologias, e por exemplo a telesaúde, a telemedicina, de algum modo aproximam e podem melhorar a vida das pessoas na sua relação de consumo com o serviço de saúde e bem-estar. Realmente está havendo uma verdadeira revolução, porque nos últimos anos nós estamos aumentando o acesso, né, às pessoas.
tanto no SUS quanto na área privada. Mas existe uma dependência de uma capacidade também de financiamento e de pagamento. Para a gente conseguir fazer esse caminho entre o acesso e um bom desfecho, a gente precisa de uma jornada adequada para esse paciente e a gente precisa colocar muita eficiência. E é nesse ponto que a tecnologia entra para melhorar essa eficiência, tanto na eficiência para o acesso, quanto a eficiência durante a jornada e a eficiência também no desfecho. E a gente está falando aqui de grandes grupos, né, de tecnologia. Tecnologias relacionadas à área digital, tecnologias relacionadas à área de biotech, tecnologias relacionadas à área de Big Data Analytics, né, que também é uma outra área super importante para a gente conseguir fazer uma inteligência de mercado, a gente conseguir fazer com que os custos sejam adequadamente alocados para que o consumidor final consiga ter o melhor pelo menor custo possível. Então, se a gente conseguir equilibrar essa equação, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado, a gente vai ter menos recursos para fazer coisas melhores, chegando a mais pessoas. Ou seja, o uso da tecnologia e da sua condição pode melhorar a vida da sociedade como um todo. Quando a gente olha a atividade da medicina, né, e os profissionais ligados a ela, naturalmente, a gente observa um histórico muito relacionado ao perfil técnico, né? O melhor médico, naturalmente, né? O mais exímio, mais expert na sua área de atuação. Mas, em paralelo, tem um lado gestor, né? Tem um lado empresarial, empreendedor. Se nós não tivermos, no ambiente privado, organizações, hospitais, clínicas, centros cirúrgicos, né? Fabricantes, ou seja, toda essa cadeia de medicina bem gerida ou gerida com um olhar focado em negócios e conexão com empresas, com pessoas, com o olhar do consumidor, acaba que se aproveita menos do que poderia. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa mudança do perfil profissional do atuante, né, desse cluster, desse segmento de medicina, e especialmente te ouvir um pouco, você é fundador da Lifes Hub, que é uma empresa disruptiva e que revoluciona essa lógica de analisar ciência, dados, e precisa, naturalmente, também ter um olhar do especialista com uma visão de gestor, para interpretar e transformar esses dados em algo útil, né? Então, eu queria que você falasse um pouco do perfil e também um pouco do que é a Lifes Hub e como ela pode contribuir para que essa cadeia de produção, vamos chamar assim, da medicina, mude de patamar no Brasil. Hoje, você se torna mais eficiente, né, dentro da tua atividade quando você tem uma visão do todo, né? Então, os conceitos de gestão, né, você entender de operações, entender de mercado, entender de finanças, entender de estratégia, entender de gestão de pessoas, isso facilita muito, porque dentro da área de saúde, os médicos, os enfermeiros, muitas vezes, exercem papéis de liderança, e essa liderança, né, ela influencia muito nos resultados, principalmente para o paciente. Se você tem um serviço mais eficiente, esse paciente vai ter resultados melhores, né? Se você tem uma visão do todo, sabe onde buscar os melhores recursos ao menor custo, você consegue dar mais acesso a melhores tratamentos, melhor tecnologia, uma melhor condição de atendimento para esse paciente num ambiente mais adequado, né? E o setor de saúde, quando eu comecei a estudar isso, né, eu comecei a perceber que o resultado do trabalho era muito influenciado pela capacidade que as pessoas tinham de organizar essa gestão para oferecer o melhor para o paciente. E a minha segunda constatação é que o setor era muito fragmentado. O conhecimento dentro do setor estava muito fragmentado. Você tinha o conhecimento científico numa caixinha, você tinha o conhecimento de gestão numa outra caixinha e tinha o conhecimento de tecnologia numa outra caixinha, muitas vezes restrito apenas a alguns fornecedores, né? Com a revolução digital, a gente começou a ver uma integração cada vez maior, né? O acesso à informação, e isso começou a me incentivar muito a organizar esse conhecimento. Então, eu comecei a estudar bastante, comecei a trabalhar com empresas dentro aqui do ambiente, e Florianópolis, Santa Catarina, é um ambiente extremamente fértil para você entrar no ambiente de tecnologia. Então, fui para a área de tecnologia porque eu queria organizar esse conhecimento.
Onde é que estavam as informações clínicas desses pacientes? Onde estavam as doenças? Onde estavam os pacientes que tinham as doenças? Qual era a prevalência dessas doenças? Onde é que estavam os financiadores, seja governo, sejam as empresas? Onde é que estavam essas empresas que financiam toda essa cadeia? Onde é que estavam os intermediadores financeiros, ou seja, planos de saúde, cooperativas médicas, né? Qual era o volume de financiamento, de serviços que eles realizavam? Como é que estava estruturada a nossa rede prestadora? Será que a gente tem uma rede prestadora bem distribuída? Será que a gente tem um número de leitos adequado, número de serviços, número de profissionais adequados, né? Como é que está a nossa indústria de equipamentos? E é muito interessante isso, porque a crise do Covid fez a gente repensar a saúde como um todo. Toda a cadeia de fornecimento, hoje no Brasil, está sendo rediscutida, né? Porque a gente tinha uma dependência muito grande da China, como fornecedor e fabricante, temos uma dependência muito grande de países que estão em um nível de desenvolvimento mais avançado para gerar as tecnologias, seja ela farmacêutica, seja de equipamentos, e a gente precisa repensar. Quando chegou a pandemia, a gente viu que a gente estava em altíssimo risco de deixar a nossa população desassistida. Então, é uma tarefa agora do ambiente tecnológico entender, né, como funciona, e é nesse ponto que a Life Hub entrou. A Life Hub entrou oferecendo conhecimento para essas empresas planejarem onde é o melhor lugar para elas investirem, com a quantidade mais adequada de recursos para não haver desperdício e ela garantir melhor eficiência, seja na hora de ampliar o seu mercado, seja na hora de planejar um serviço, seja na hora de escolher a melhor forma e onde oferecer esse serviço, com quais recursos empregar, para quê? Para que a gente consiga o menor nível de desperdício possível, para a gente ter a maior eficiência e o consumidor final, que é sempre o nosso objetivo. Se você coloca o paciente no centro, se você coloca o cliente no centro, você vai fazer, a chance do teu negócio prosperar é muito maior. Então, nós na Life Hub, nós olhamos para o ecossistema de saúde, para a cadeia de valor de saúde, sempre colocando o paciente no centro. Se as ações que nós fizermos, se a forma como nós ajudarmos a empresa, garantir mais eficiência para elas conseguirem vender mais, melhor, a um preço melhor, eu sei que o paciente lá no final vai pagar um valor mais justo, mais adequado, a gente vai ampliar o acesso e a gente vai melhorar o desfecho. A Life Hub acaba se tornando um elemento que, em pouco tempo, as pessoas do setor vão pensar como é que viviam sem, porque conseguiu mapear toda essa cadeia complexa, né, de produção, distribuição, atendimento, só para fazer uma analogia, né, com o mundo industrial, vamos dizer assim, de um setor onde, de algum modo, com o seu olhar especializado, estava todo mundo até então olhando especificamente para quem estava à sua frente, sem ver essas conexões, essas inter-relações. Eu queria te ouvir um pouquinho dentro de uma plataforma aí de Big Data, que é a Life Hub, altamente complexa e sofisticada, com muitas possibilidades, né, de informação, de inteligência para a área de health. Queria que você falasse, de um modo geral, um pouco dessas diferentes possibilidades que a plataforma oportuniza e, mais especificamente, você comentasse alguma aplicação mais prática, mais visível para a compreensão de lideranças que estão nos acompanhando. Eu vou fazer uma analogia como funcionava a saúde no passado, né? No passado, se você precisasse de um exame de sangue, um médico precisava fazer a coleta do sangue, preparar aquele material, olhar no microscópio e identificar se o teu hemograma estava adequado. Então, ele saía do core dele, que era fazer o diagnóstico e o tratamento, para fazer uma atividade que era de apoio, uma atividade complementar. E a inteligência de mercado, ela, nas empresas, está passando por essa fase. Hoje, muitas empresas tentam fazer dentro de casa essa atividade, mas gasta muita energia, muitos recursos, e às vezes acaba desperdiçando esses recursos de energia que poderia utilizar no seu core, né, no seu principal negócio, justamente para tentar entender o mercado, estudar o mercado. Só que esse ambiente é um ambiente que ele cresce muito rápido. Muitas tecnologias estão mudando de uma maneira... toda semana a gente tem novidades, incorporações tecnológicas. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, hoje,
Uma empresa que tem uma unidade, né, uma unidade de laboratório, por exemplo, ela quer saber onde estão as empresas no entorno desse laboratório, né? Por quê? Para que todas as pessoas que têm planos de saúde nessas empresas em volta do laboratório possam utilizar aquela unidade. Ela não precisa cruzar a cidade e se ela pode utilizar, mas para isso ela precisa fazer um relacionamento, fazer uma estratégia de marketing, conhecer, oferecer o serviço, adquirir confiança em relação a isso. Da mesma forma, por exemplo, quando uma empresa quer trazer para o Brasil um determinado equipamento, né? Como que ela vai estruturar a estratégia de vendas, né? Quantos vendedores ela vai precisar, quantos hospitais vão poder utilizar ou quantas clínicas, será que tem espaço dentro do governo ou não, será que existem médicos para utilizar, né? Então, a gente faz justamente um mapeamento para que a empresa consiga entender quanto que ela precisa investir em estratégia, na área comercial, na área de estruturação, na área de centro de distribuição ou na área de estoque, por exemplo, para ela utilizar, para vender, por exemplo, um equipamento para a área de saúde, né? E um outro exemplo também que eu poderia citar, por exemplo, um plano de saúde, quer vender planos de saúde, muitas vezes ele tem o conhecimento, quando muito, dos clientes que ele tem no momento, né? Então, às vezes ele tem lá 10 mil empresas que são clientes dentro de uma determinada região. Mas e as outras 70 mil empresas? Qual é o perfil dessas 70 mil empresas? Quantas vidas elegíveis para adquirir esse plano tem nessas empresas? Qual é o ticket médio que eles estão usando? Será que eles já têm outros planos, né? Então, hoje, esse conhecimento está muito disponível. Você não precisa gastar energia dentro da tua empresa. Você pode terceirizar esse serviço com uma empresa de tecnologia como a Lifes Hub e focar na tua área de atuação, no teu conhecimento, no desenvolvimento dos seus produtos, para você ter mais eficiência e, claro, qual que vai ser o beneficiário final? O usuário, porque você vai conseguir mais eficiência, vai poder oferecer mais com um custo menor, porque dentro do ambiente competitivo, se você consegue oferecer mais por um preço mais competitivo, faz com que a tua empresa seja líder no mercado. E chegar à solução certa para a pessoa certa. Exato. Por isso que eu comentei que, em pouco tempo, as organizações do segmento de saúde vão pensar, mas como é que era antes, né? Como é que era feito antes? E aparenta que na antiga economia era feita, vamos que vamos, né? Vamos ver o que acontece um dia depois do outro, né? Caminhando para o fechamento aqui, Ademar, eu queria te ouvir sobre o aspecto de modelo mental, o aspecto cultural, né? Essas novas tecnologias, esse novo olhar de gestão, a própria Lifes Hub, enquanto plataforma, né, exige também um profissional com um olhar empreendedor, um olhar mercadológico, né, um olhar menos, entre aspas, passivo, estou com a minha estrutura pronta, aguardando que me acessem, e um olhar mais proativo, né? Onde eu quero atuar, de que maneira, em que tempo, com que estratégia, né? Então, isso exige habilidades diferentes das habilidades do expert, da medicina propriamente dita, para a qual ele se dedicou anos e anos para ser o melhor na sua área de atuação. Queria te ouvir um pouco nesse fechamento, qual é a tua visão sobre essa mudança cultural em curso dos profissionais da área, empreendedores, empresas que circundam essa cadeia, e também dos novos que estão no mundo acadêmico, que estão, de algum modo, começando a ingressar no universo de saúde e bem-estar. Olha, em primeiro lugar, assim, eu fico muito feliz porque não há um lugar melhor para você estar do que num ambiente em que você consegue conciliar tecnologia e saúde. A saúde é o nosso próximo estágio civilizatório, Delton, porque oferecer saúde para as pessoas é uma questão, não é uma questão de conforto, é uma questão de civilização, né? Quanto mais a gente conseguir, mais pessoas, e a gente tem um gap enorme ainda para oferecer no Brasil e no mundo, na América Latina e no mundo como inteiro. Até em países mais desenvolvidos ainda há um espaço muito grande para o setor de saúde crescer. Para você ter uma ideia, a saúde hoje no Brasil é 9,6% do PIB, no último levantamento agora de maio do Banco Mundial, e com uma projeção estimada em chegar até 16% a 18% em 2035.
né? Então, há um espaço muito grande no Brasil para crescer e os números não são diferentes no mundo, né? A população está envelhecendo, o ambiente de saúde privada está crescendo em vários países, né? E existe a grande oportunidade da incorporação de tecnologia para melhorar essa eficiência. Nós temos mais ferramentas, nós temos mais acesso a ferramentas para que a gente possa desenvolver essas tecnologias, melhorando a eficiência, levando a mais pessoas. Então, eu acredito que esse ambiente ele é um ambiente muito fértil para a gente desenvolver conhecimento, para a gente gerar riqueza e também, principalmente, gerar um propósito, né, que é muito importante você fazer algo com propósito, né? E quando você está no ambiente de saúde, esse propósito ele surge naturalmente. Então, qual é o propósito? Você melhorar a vida das pessoas, trazer mais acesso a essas pessoas, fazer com que mais empresas possam oferecer bons serviços, bons equipamentos, boas tecnologias para cada vez mais pessoas, para que essas pessoas vivam mais, tenham mais saúde, né? Seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua vida como um todo, não vivendo só mais anos, mas vivendo melhor, envelhecendo melhor, né? E podendo aproveitar a vida, aproveitar a sua liberdade. Eu disse que a gente estava caminhando para o final, mas te ouvindo, me desperta uma última questão que eu queria te ouvir com atenção. Considerando que Santa Catarina se consolidou por sua indústria pujante, também o agrobusiness, também o turismo, também tecnologia, então são setores da economia que Santa Catarina conseguiu um destaque nacional. Você acredita que é uma oportunidade para Santa Catarina ter como sua nova fronteira de protagonismo ser um estado de saúde e bem-estar, de empresas saudáveis emocionalmente e de um aparelho de saúde, de uma infraestrutura de saúde que seja referência, que seja de altíssimo nível, impulsionada por tecnologia e por organizações como a Life Hub? Sim, porque nós temos todos os ingredientes para a gente construir isso. Nós temos boas universidades, nós temos pessoas qualificadas, nós temos desenvolvimento econômico para gerar tributo, para nos ajudar a financiar o SUS, para ajudar a gerar riqueza para financiar a medicina privada. Nós temos indicadores de saúde que são exemplos para o país. Santa Catarina tem os melhores indicadores entre os estados. A maior parte dos indicadores de saúde de Santa Catarina está liderando, né? Então, nós temos tudo para, nos próximos anos, trazer as pessoas, trazer mais talentos, atrair mais investimento, para que a gente faça aqui realmente um polo de saúde. Hoje, com a transformação digital, as fronteiras, né, foram reduzidas, né? As distâncias foram reduzidas e as fronteiras foram desfeitas, né? A exemplo de estados americanos, você tem polos de excelência fora das grandes cidades, né? E aqui a gente pode fazer o mesmo aqui em Santa Catarina, né? Atraindo talentos, né? Cultivando a excelência e trazendo investimentos externos para um estado que é um estado que tem tradição de prosperar. Ouvimos hoje Ademar Paz Júnior falando sobre a democratização do acesso à saúde através da tecnologia e também sobre a possibilidade, a oportunidade, o desafio de Santa Catarina se tornar referência de infraestrutura, de tecnologias em saúde e bem-estar. Dr. Ademar, que é presidente da Associação Catarinense de Medicina e fundador e CEO da Life Hub, uma empresa de tecnologia e de inteligência direcionada ao segmento health, o segmento de saúde e bem-estar. Acompanhe Lead Talks, Liderança para o Futuro, nas diferentes plataformas e redes sociais do Lead e também no Sistema Catarinense de Comunicação, através do portal SCC10, no ambiente digital, e através do SBT, a televisão aberta do Estado de Santa Catarina. Nos encontramos no próximo episódio de Lead Talks.